Imagina se eu não tô de volta, né? Todo dia na sua telinha a gente vai estar, né, pessoal? Que bom. Bom, a gente vai falar um pouquinho então agora dos tipos de... A gente viu na aula passada que existem algumas substâncias que são simples e compostas e que a gente pode também formar mistura quando algumas substâncias, duas ou mais substâncias se unem, né? Um exemplo de uma mistura heterogênea é o sangue, por exemplo. Água com óleo, um tipo de mistura homogênea, leite com achocolatado, né? A água com sal é um outro tipo de mistura homogênea. Então a gente vai falar um pouquinho como que a gente consegue separar essas substâncias depois que elas formaram misturas, né? Então eu tô no livro na página 59. Gostaria que vocês acompanhassem aí a aula pelo livro, para a gente poder lembrar da explicação no momento dos nossos estudos. E lembrando que a gente está passando por um período muito importante da sua corresponsabilidade, ok? Então, todos os comandos que a gente executa aqui nas nossas videoaulas, é muito importante que eles sejam cumpridos por vocês. A gente não está vistoriando, a maioria de vocês também já não tem o acompanhamento aí do pai e da mãe, porque eles já confiam em vocês, já deram autonomia para vocês, então vai mesmo da corresponsabilidade. Eu faço a minha parte de gravar a videoaula da melhor maneira possível e você faz a sua de assistir e resolver os exercícios. Fica a dica. Bom, existem alguns métodos de separação de misturas que na química eles recebem alguns nomes. Então, vamos falar um pouquinho de peneiração, de decantação, de filtração, de destilação, centrifugação, né? Evaporação. Então, assim, tem outros tipos, claro, tem vários tipos, mas esses são, assim, os básicos que a gente precisa conhecer no nono ano, no nosso ensino fundamental, para aprofundar no ensino médio. Então, vamos falar um pouquinho de alguns tipos. E o primeiro que a apostila traz pra gente aqui é um método chamado de peneiração. A peneiração ela é importante porque ela separa sólido de sólido ou líquido de sólido. Hoje, por exemplo, aqui na minha casa, eu utilizei desse método de peneiração. O que eu fiz? Na hora do almoço, eu fiz um suco de melancia. O suco de melancia, ele tem bastante sementes, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso separar o líquido, que é aquela parte suculenta do fruto, né? Que vai virar o suco. E eu preciso separar do sólido, que é a semente, que não é legal a gente engolir semente. Bom, o que eu fiz? Peneiração. Eu peguei uma peneira que eu tenho, coloquei o suco, separou-se. Então, eu consegui tirar a parte líquida, a parte suculenta do fruto para fazer o suco, né, para tomar o suco, e essa parte então que ficou sólida, eu consegui eliminar, tá? Outra coisa que eu posso fazer também com a peneiração é separar sólido de sólido. Então, por exemplo, se eu quiser pegar, eu também uso aqui em casa, né, sólido de sólido. Quando eu vou fazer um bolo, eu pego o açúcar. E para a massa do bolo não ficar pesada, a gente peneira o açúcar. Então eu pego o açúcar, o açúcar é sólido, certo? Ele é formado por partículas maiores e menores. Eu coloco na peneira, peneiro, e aí todo aquele açúcar mais fininho que eu quero pro meu bolo, eu pego num recipiente embaixo, e essa parte mais grossa, né, que ela deixa a massa mais pesada, eu descarto. Certo? Eu posso peneirar várias coisas sólidas e líquidos e sólidos que eu consigo uma separação. Esse é o primeiro método de separação de mistura, bem tranquilo, né, pessoal? Não tem nada de novidade. Acho que todo mundo já fez peneiração na vida alguma vez. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre um outro tipo de separação de mistura, que é a decantação. O que é a decantação? A decantação é um processo onde eu utilizo um descanso. Então, a gente utiliza aí o processo de decantação, de separação geralmente de líquido líquido ou líquido e sólido. Então, se eu pegar, por exemplo, a água com areia, né? Você pega a água do mar, não sei se vocês já fizeram essa brincadeira, quando eu era criança eu gostava de fazer isso. Eu pegava a água do mar e eu levava no baldinho para casa. Dormia, no dia seguinte eu acordava, poxa, no fundo do baldinho tinha um monte de areia da praia, mas eu não coloquei areia, eu falava pro meu pai. Então, o que aconteceu? A areia que estava ali misturada na água do mar, ela decantou, por quê? Porque ela tem uma densidade maior, né? Então, o processo de decantação nada mais é do que baseado na densidade. Então, quem tem a densidade maior decanta e quem tem a densidade menor fica em cima. A gente faz isso também no processo de tratamento da água, né? Assim que a água é captada, ela chega lá, ela recebe uma substância que ela forma flocos na sujeira. E a gente deixa a água descansar. Esses flocos, eles decantam
e aí a gente limpa esse fundo e descarta, e a água então vai passar por um filtro, que aí ela continua o processo dela. Então o processo de decantação, ele é muito útil para nós. Professor, e se forem 2 líquidos, como é que a gente faz? Bom, 2 líquidos, como aqui, ó, né? Um decantou, quando eu coloquei isso aqui tava bem, tava tudo cheio de bolinhas, ainda tava meio misturadinho. Aí, pelo processo de decantação, quem tem uma densidade maior desce, quem tem a densidade menor ficou em cima. O que eu faço agora se eu quiser separar essa água desse óleo? Dá para separar? Dá. Processo de decantação. Eu vou precisar de um funil de decantação. Lá no laboratório a gente tem um funil de decantação. Geralmente o professor Cristiano, ele dá essa aula para vocês no ensino médio, né? Para vocês aprenderem a decantar, a fazer o processo de decantação. Então a gente coloca isso dentro de um funil. Tem a foto do livro. Juliana, por que você não está usando o seu livro? Você gosta de ficar falando sozinha, né? Então vamos lá. Fica mais fácil, né? Ajuda. Então eu tenho um funil de decantação e coloco então essa minha mistura aqui dentro. Bom, e aí? Uma mistura heterogênea formada por 2 fases. Então eu tenho a água e o óleo. Aqui eu coloco um coletor, que no caso do laboratório a gente chama de Becker ou Erlenmeyer. E aqui eu tenho uma torneira. Saem gotinhas, é de gota a gota, né? Então esse funil de decantação, ele é de gota a gota. Pode ser que você pode, claro, abrir um pouco mais essa torneira, que ele vai escorrer um pouco mais. Porém, quando chegar muito perto, o ideal é você gota a gota, que aí você vai começar a gotejar essa água para quando você perceber que o óleo entrou, você fecha. Então a gente vai gota a gota separando, isso aqui vai descendo, a água vai ficar no becker e a tendência é o óleo ficar todo dentro do funil de decantação. Então o processo de decantação é um outro processo muito utilizado, e aí a gente utiliza, principalmente para separar os líquidos, né? A gente usa muito no nosso dia a dia, principalmente em indústrias, né? As fábricas, tá bom? O próximo processo, que eu tenho certeza também que todo mundo conhece, vocês já viram a mãe fazer, é um processo de filtração. Quem nunca viu a mãe fazer um café da manhã, né? Se não viu, então reparem, vocês estão em casa, dá para olhar. O que a gente faz ali no processo de filtração? A gente vai filtrar, a gente usa filtros, né? Então aqui a gente tem um aparelho que a gente faz, o equipamento para filtração. Então eu pego lá um funil, vou colocar aqui dentro, tem um filtro, tá vendo? O filtro pode ser feito de pano, de qualquer tipo de tecido, pode ser feito de papel, né? Depende aí o que você vai filtrar, né? Depende da mistura que você tem. Bom, então a gente pega essa mistura, a gente coloca dentro desse funil e aí eu tenho sólido e líquido, né? Então eu tenho sólido e líquido, o sólido vai ficar retido aqui dentro e o líquido vai ser filtrado. Por que eu falo do café da manhã? Porque a gente utiliza um funil, né? A gente utiliza um filtro de papel e aí ele tem vários buraquinhos, se vocês repararem bem, e eu coloco aqui dentro o pó e jogo a água dentro. Então o pó, a água, ela vai passando pelo pó, vai ficando saborizada e a gente vai colhendo ali embaixo aquela mistura, que agora é homogênea, continua sendo uma mistura homogênea, e ela fica com gostinho, né? Então a gente gosta desse tipo de bebida. Então é assim que eu faço para separar, posso utilizar esse método para separar alguns sólidos de líquido. O outro método que a gente vai falar um pouquinho para vocês hoje também é o método da evaporação. Pode parecer que vocês não conheçam nada, mas tem um método que eu tenho certeza que todo mundo aí já ouviu falar, que é quando a gente separa, por exemplo, o sal marinho da água, né? A água do mar. Então, o sal marinho, ele é muito utilizado no nosso cotidiano, né? A gente tritura esse sal, depois eu faço o sal grosso mesmo, a gente tritura, passa por um processo de refinaria, ele vira o sal marinho mesmo, a gente acrescenta o iodo porque é um elemento exigido aí pelo Ministério da Saúde, e a gente ensaca para vender. Esse processo de evaporação, como é que a gente faz? A gente simplesmente pega a água do mar e deixa essa água elevada. Isso é muito, muito, muito realizado no Rio Grande do Norte, que aliás eu acho que é o lugar que mais produz sal, né? Se não me falha a memória. Depois pergunta pra Renatinha que ela vai saber responder melhor, muito melhor do que eu. Bom, então lá tem verdadeiros campos especializados para isso, né? Regiões especializadas nisso, porque eles trazem a água do mar para um nível muito próximo aí ao nosso
ao solo, e essa água lentamente, porque o processo de evaporação é um processo de transformação, né? De mudança do estado físico do líquido para o gasoso lento. Lembra que chama esse processo, ele pode ser chamado de vaporização? Tem dois tipos de vaporização: a vaporização lenta, que é a evaporação, e a ebulição, que é um processo rápido. O ebulir significa formar bolhas. Então é um processo de transformação física do líquido para o gasoso de uma forma rápida. E a evaporação é um processo lento. Então o sol dá conta de fazer isso. A água evapora e o que vai sobrar ali ao longo de alguns dias é o sal. E esse sal, então, ele é colhido para a gente poder utilizar. Um outro processo é chamado de destilação. Não sei se a gente tem imagem de destilação aqui, deixa eu dar uma olhada. Ah, tem, claro que tem. Um outro processo, que é um processo que talvez aí para vocês seja novidade, né? O processo de destilação, mas ele não é um processo difícil da gente entender. O que é a destilação? Então é quando eu tenho dois líquidos misturados. Por exemplo, água e álcool. Se eu misturar água com álcool, você olhar, o frasco tá fechado, não pode cheirar. Se você olhar, você não consegue diferenciar, né? Uma água, uma mistura ali, então, composta, né? Então, uma substância composta, perdão. Vamos supor que a água é destilada, beleza? Então, se a gente tem essa substância composta e se você tem a água com álcool, você olhando, você não consegue diferenciar. Então, se eu quiser separar a água do álcool, professora, como é que eu faço? Bom, é o processo de destilação, que nada mais é do que ferver esses dois líquidos. Então, eles estão juntos, a gente ferve dentro de um balão de destilação, a gente coloca essa mistura ali dentro e a gente ferve. Se o ponto de ebulição desses dois for muito próximo, não vai dar certo, tá? Então, eles têm que ter aí uma diferença, por exemplo, um ser 80 e o outro 60. Você tem uma diferença aí significativa que a gente consegue fazer esse processo, tá? Bom, então o que vai acontecer? Eu vou ferver, eu vou colocar aí numa temperatura de 85 graus, vamos colocar nessa temperatura, supondo que as duas substâncias que eu tenho ali misturadas, uma seja 80 e a outra 100, beleza? Eu vou colocar no balão de destilação, vou regular minha temperatura ali 80, 82 graus e vou esperar. Por quê? Porque esse processo de ebulição vai fazer com que esse componente que tem um ponto de ebulição ali, que eu tô falando de 80 graus, ele vai ele tá ebulindo, então ele vai se transformar do estado líquido para o estado gasoso. O gás dilata, agitação de partícula, né, aquecimento. Com a dilatação, ele ganha uma densidade, ele ocupa mais espaço, então ele ganha mais volume e a densidade dele logo fica menor. Então, ele sobe. Se a densidade está menor, ele sobe. Subindo, ele vai ser coletado. Então, olha só, eu tenho um termômetro aqui para controlar todo esse equipamento, né? E aí ele vai ser coletado por um outro tubo que nós chamamos de condensador. Esse condensador, ele nada mais é do que um resfriador, tá vendo? A entrada de água para refrigeração e a saída de água para refrigeração. Então vai passando ali a água, aí você pode enrolar mais ou enrolar menos, enfim, depende do tipo de equipamento, que vai resfriar então esse líquido, esse gás, né, para ele virar líquido. É isso que nós queremos, que a gente quer transformá-lo agora do gasoso para o líquido. Então a gente quer fazer um processo de condensação. Então esse gás, ele adentra esse tubo, ele é resfriado nesse tubo e aí ele vai se transformar então de gasoso para líquido. Quando ele se transforma em líquido, ele começa então a gotejar e aí eu coloco um outro recipiente, aqui no caso é um Erlenmeyer, a gente coloca um recipiente para coletar esse líquido. Vai chegar o momento que vai parar de evaporar. Então, significa que o líquido que estava ali naquela temperatura, ele já se transformou todo em gasoso. Aí a gente desliga o equipamento e aqui eu vou ter aquele líquido que tinha o ponto inicial de de ebulição de 100 graus que eu tinha falado, e aqui eu vou ter aquele líquido que tinha então o ponto de ebulição inicial que eu tinha falado de 80, que ele sofreu um processo de transformação física dessa matéria e aí ele acabou sendo coletado do outro lado. Ok? Bom,
Um último modo aí que a gente estuda também, que a gente fala, esse todo mundo já viu, tenho certeza, todo mundo tem em casa, a centrifugação. Ela é muito utilizada, por exemplo, para centrifugar roupa, quando a gente lava na máquina de lavar roupa, né? Eu uso muito, quer dizer, hoje não mais, mas eu usava muito a centrifugação para fazer exame de sangue. O sangue, como ele é uma mistura ali heterogênea, quando a gente, só que a gente, fica difícil da gente visualizar. O que a gente faz? A gente passa esse sangue por um processo de rotações. A gente coloca ele numa máquina, né? A máquina é automática, eu coloco ele dentro da máquina e aí eu ligo, ela fica girando, girando, girando por 5 minutos. E aí essa máquina desliga sozinha, aí eu tiro. Quando eu tiro, o sangue centrifugado, ele tem essa característica aqui, ó. Então eu tenho essa parte que a gente fala que é a parte celular e eu tenho essa parte que é o plasma. O que me interessa? Depende do exame que eu vou fazer. Então se eu for fazer contagem de células, por exemplo, o que me interessa é a parte celular, né? Então onde estão as células. Se eu for fazer um exame hormonal, um exame de qualquer outra coisa que possa estar no plasma, por exemplo, quantidade de líquido no plasma, enfim, não sei o que o médico pode pedir, ele vai analisar a parte que tem o plasma. Então depende. É muito importante fazer esse processo de separação do sangue, porque a gente consegue realizar muitos exames e chegar a muitos diagnósticos precisos na medicina hoje, certo? Só que não é um método utilizado agora, é um método mais antigo, mas muito apreciado pela medicina. E na nossa casa também, né? Centrifugar roupa me evita ficar lá 3 horas torcendo. Imagina se a gente fosse torcer toda a roupa que lava. Haja braço e haja bolha no dedo, porque ia assar toda a nossa mão, né? Um baita do trabalho. Além do que o processo de evaporação ia demorar muito mais. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula de química, de ciências. Espero que vocês tenham compreendido e preciso que vocês façam os exercícios da página 62. Então, ó, eu tenho aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho aqui o livro de ciências, então eu preciso que vocês façam os exercícios do 1 ao 6. O 6 é o exercício do Enem, né? Então a gente precisa analisar bastante. Ó, isso aqui é o que a gente viu na aula, então analisem com bastante cuidado, tá? É um exercício de análise, a mesma coisa aqui. E aí, na próxima aula, então, a gente entra com a correção coletiva, como eu fazia em sala de aula, tá? Eu vou gravar uma videoaula, vou colocar os exercícios aqui na tela e vou corrigindo os exercícios para vocês, como a gente fazia lá. Se ficar alguma dúvida, quando for começar aí as aulas online, vocês anotem, por favor, o que ficou de dúvida, e aí a gente faz, então, a tirada de dúvida desde vocês, né? A gente começa a fazer de uma forma um pouco mais dinâmica, tá bom? Eu espero que vocês estejam compreendendo e eu espero que vocês estejam também gostando das aulas. Se não tiver, manda uma sugestão, quem sabe, às vezes eu tento melhorar. Eu tô improvisada, tô dentro de casa, vocês sabem, vocês também, a gente não pode sair, hashtag fique em casa, né? A gente tem que cumprir também as ordens aí que vêm da Organização Mundial da Saúde Mas se tiver alguma coisa que eu puder melhorar, por favor, tá bom? Obrigada, pessoal. Até a próxima.